Nesses 5 anos, então, né? Você foi, 5 anos. você voltou de lá antes da pandemia. Eu voltei de férias e não voltei mais para Dubai, né? Tipo, Caramba. eu fui para o Brasil de férias achando que ia voltar e voltei só em novembro. Eu fui em março e consegui só, mas eu não tinha mais acomodação, eu fiquei num hotel e tal, e tipo, O restaurante já não tudo estava mudou. mais funcionando, O restaurante fechou e depois reabriu. mas Então, hoje em dia está com funcionando. hoje em dia está funcionando. Você não pensa em voltar para lá, não, né? A gente sabe para onde você vai, mas Não, para mim já foi o ciclo, já rolou a experiência de lá e tal. aham. E desses Mas, 5 anos aí que você ficou lá, fala, teve algum momento, uma viagem, um rolê, alguma experiência que você falou, caramba, só aqui mesmo, que parada da hora, que parada diferente, não sei. Vixe. Tem a questão de ter a experiência, por exemplo, de vivenciar o que é o Ramadã, que é algo que para a gente no Brasil é bem distante, né? Que o Como que é o Ramadã, Ramadã? o Ramadã é o mês do jejum islâmico, né? Então, Uhum. tipo, viver num país islâmico com as regras de lá é uma coisa que é bem diferente da nossa cultura, né? Então, por exemplo, no Ramadã, que foi quando eu cheguei lá em 2015, estava no Ramadã, foi em junho. Então, o Ramadã é o mês que eles tiram para fazer o jejum. Então, eles não comem durante Só o líquido, dia, né? durante o sol, não, nada. Nada. Jejum total. só quando o sol Entendeu? se põe, né? Sem cigarro, nada, durante o sol. Então, eles têm uma refeição bem forte às 4 da manhã, antes do sol nascer, e ficam o dia inteiro. Aí só vão comer depois quando o sol se põe às 6 e pouco, 7 horas por aí, né? E, por lei, é proibido, durante esse horário, é proibido, expressamente proibido, você comer alguma coisa em público. Você não pode sacar uma garrafa de água e beber água em público, ou fumar um cigarro, entendeu? Nossa, e no deserto lá, um puta solzão, E sabe o que me lembra calor. isso? Quando a gente foi para Los Angeles, na escola de inglês, na época do Ramadã, né? Ramadã, é isso que fala? Sim, Eles colocavam Ramadã. uns avisos, umas plaquinhas na escola para só comer na cafeteria, para não sair de lá, para respeitar, porque tinha muita gente que come um salgadinho na sala, assim como você falou, toma uma água. Sim, Então, por respeito, vai lá, porque como era um lugar separado, eles não iriam lá, sim, não sim. veriam ninguém. Então, me lembrou disso daí, nessa Só época. na época do Ramadã, Lê, que tinha essa plaquinha? Sim, sim, eu lembro dela. Eu Eu não não sei lembro, se eu não tinha sei, outra época, mas eu eu acho não que sei se eu tinha. não reparei, se eu não sabia ler inglês. Mas, Pode ser. mano, uma coisa que eu lembro dos moleque, batia, sei lá, acho que era 7 horas, não, umas 7h30, 8 horas, que dava, tipo, era o sol se pondo. Mano, os moleque levantava, nem falava nada. Saía. Só que, velho, os moleque ia. Eu, por exemplo, se eu tivesse que fazer isso daí, a primeira coisa que eu ia fazer. Também eu não fumo, né? A primeira coisa que eu ia fazer era comer ou beber alguma coisa. Mano, os moleque ia direto pra fumar, velho. Isso que eu trabalhei também. Fumam bastante. E daí você estava falando dessas experiências aí. Isso daí, o que afetou na sua vida, o Ramadã? Assim, foi só o Não, choque de conhecer, mas teve não, é alguma mais assim, interferência? tipo, da questão de o porquê não comer por respeito, entendeu? Porque eles estão num processo, o Ramadã significa o quê? Purificação. Então, eles não estão num processo, é como se fosse um processo meditativo, de lembrar de quem tem fome, quando você faz o jejum, o seu corpo tem uma limpeza natural quando você fica um Sim. tempo sem comer. Então, isso simbolicamente, e outra, é uma questão que é ligado pela lua, né? O mês do Ramadã não é fixo todo ano, vai dependendo da lua ali, que é aquela lua símbolo do islamismo, que é aquela lua fina, que, igual na bandeira do Paquistão, por exemplo, ou da Turquia também. Então, isso é uma coisa interessante pelo ponto de vista cultural,
né? Sim. Mas outras coisas lá de, por exemplo, acampar no deserto foi uma das coisas mais incríveis que eu já fiz, entendeu? Acampar no deserto. Fazer um churrasquinho lá no deserto, no meio das dunas, entendeu? Então, isso, por exemplo... não é muito... Você falou que às vezes fazia muito calor à noite, né? Mas no inverno melhora. Então, mas não tinha aquele negócio que de dia é muito calor, à noite é muito frio? Não, lá não é assim. Lá não é assim? Não, talvez outros desertos e tal, tipo, mas... Pode ser. Mas lá, tipo, se for verão, alta do verão, junho, julho, agosto, os 3 piores meses, né? Não que maio não seja e não que setembro, outubro também é quente, mas junho, julho, agosto são os meses mais quentes. Então, à noite vai chegar ali, você está andando na rua de madrugada e você vai estar suando como uma panela de pressão, porque é muito úmido, sabe? Então, a umidade faz a sensação térmica chegar passar dos 45, fácil, entendeu? E quais foram os rolês que você tinha ali perto para fazer? Mano, que tipo de experiência? Deixa eu só perguntar um negócio antes desse daí, Lê. Você chegou a fazer o Ramadã, tipo, com eles, assim, não, tentar alguma... Não, eu só respeitava de não comer não na comendo frente. na frente e tal, mas eu não optei. Mas tem muitas pessoas que optam por fazer para viver a experiência, né? Então, por exemplo, tinha um amigo meu brasileiro, chefe também, que trabalhava comigo. Ele, às vezes, alguns ramadãs, ele ficava de jejum também, mas para ter a experiência. Mas eu não fiquei porque eu gosto de comer, né? Eu imagino que com comida, né? Trabalhando com comida deve ser muito difícil daí. Mas depende, porque também trabalhando na cozinha, Cansa. Às vezes você esquece de comer. Às vezes você passa 8, 9 horas e fala, nossa, eu não consegui parar para comer hoje, porque não deu tempo. Então, né, vai ter outros dias, claro, você vai comer e tal, mas depende. Eu na época, eu achava doideira, tipo, você ficar, 4 da manhã, ficar até 8 da noite sem comer. Tipo, hoje em dia que eu já tentei fazer, tipo, jejum intermitente, esses bagulho, eu acho que se eu tivesse, por exemplo, na sala com os moleques lá, eu tentaria, velho. É interessante. Eu tentaria, mas tipo, tem uma diferença que quando eu faço jejum, eu faço, tipo, começo à noite, então tem horário que você dorme. Então, eu também amo comer, então no horário que você dorme fica mais tranquilo. É 8 horas ali, sei lá, 7, 6, 10 horas que já passou. Já passou. Agora não. Mas, você fica durante o dia, assim... Mas eu costumava ir com amigos, por exemplo, para o sahur. Eles chamam a refeição que antecede o jejum, é chamada de sahur, né? E às vezes eu ia com eles, com alguns amigos muçulmanos, comer o sahur, a comida típica deles e tal, e que tipo 2, 3 horas da manhã eles comem bastante. E aí eu às vezes ia no iftar, então a refeição depois do jejum chama iftar, né? E aí às vezes tinha hotéis que serviam, e aí tinham, sabe, banquetes assim de vários tipos de comida. E uma coisa interessante é que eles quebram o jejum com a tâmara, porque a tâmara tem uma energia muito forte, porque tem um açúcar natural, né, que é as dates. Inclusive ela é sagrada, ela é uma fruta sagrada para os muçulmanos também, a tâmara. Eles historicamente eles têm uma cultura muito forte com a tâmara. Eu via que você colocava umas fotos, postava umas viagens, uns mergulhos. Então, de lugares, o oceano, né? Lá é o quê? Tem uns lugares, a água é bonita? Cara, água... É muito bonito, é muito bonito. Então, tipo, água azul cristalina. Então, perto da minha casa, eu, tipo, 15 minutos de carro, eu estava numa praia ali que eu gostava, que era tranquila, não tinha muita gente, água azul, eu pegava o snorkel e fazia um snorkeling ali e via os peixes e tal. Mas, por exemplo, de trips um pouco mais afastadas, tinha as montanhas, que tinham o pico mais alto de lá, que são montanhas rochosas, que é muito bonito, e uma estrada muito bem feita, de curvas, que você chegava até o topo da montanha. Então, muita gente alugava carro de luxo, tipo Ferrari e tal, só para ir naquela pista, para fazer esse rolê. E como eu gosto muito de água, então
um rolê também que eu gostei demais foi em Omã. Então, Omã é o país logo do lado ali dos Emirados Árabes, né? Omã. E tem muitos passeios de barco que eles te levam para um lugar, você mergulha e faz snorkeling ali. Água cristalina, linda demais, tipo, você vê vários corais ali. E a gente Tudo foi limpo. um dia muito limpo, muito limpo. Muito limpo. Muito limpo. Legal. A praia, nossa, muito limpa. Você não vê lixo na praia, nenhum, né? Todas as praias têm salva-vidas. E também eu mergulhei em Fujairah. Fujairah é um outro emirado, né? Porque os emirados são divididos em 7 emirados, né? Então, a capital é Abu Dhabi, não é Dubai. A capital é Abu Dhabi. E um dos emirados é Fujairah, né? Que é no canto ali... Dubai é o mais novo, não é? O mais recente? Não, todos existem lá desde que começou, né? Quais são os outros? O que se Agora, mais famosos, recente, assim. Desenvolveu mais recente foi Dubai, né? Então, Dubai e Abu Dhabi são as 2 grandes cidades ali que o grande... Mas Dubai é o grande polo econômico. Quando são as mais famosas. Economia, é mais forte, né? Dubai. E é onde o turismo é mais forte ainda. Mas ainda assim, Abu Dhabi tem vários lugares em que existe turismo, assim, por exemplo, o Parque da Ferrari em Abu Dhabi, que eu fui lá, e a montanha-russa chega de 0 a 100 em 3, 4 segundos, tipo, a sua boca vai para... É muito louco. Então, parque aquático, por exemplo, o parque aquático no Atlantis lá é incrível, nossa, tem 2 parques aquáticos muito bons em Dubai e um em Abu Dhabi também, que eu gostei bastante. Eu vejo que cada vez mais, eu vejo aí nas redes sociais, brasileiros visitando Dubai, né? Isso é coisa que, na época que você foi, por exemplo, brasileiro não ia para lá quase visitar. Não tinha muito, mas ficou mais famoso. É óbvio que tem um esforço de marketing muito grande também, sim, porque a cada ano tem obra diferente lá, entendeu? A cada ano é uma coisa diferente que tem. Então, mesmo quem vai todo ano, você vai de novo, vai ter coisa nova, vai ter coisa que você não fez, que você não foi, sabe? Então, tem muita opção. A cidade ela é feita para o turismo, ela é feita para diversão, entendeu? Você vai com uma família, você vai ter diversão para as crianças. Você vai, sabe, em todas as situações que você pode imaginar, tipos de música diferentes, lugares diferentes, vai ter também, entendeu? Que legal. Eu não tinha essa visão. Para mim, Dubai era um país de luxo. Para mim também. Onde você tinha hotéis de luxo. Essa é a visão assim, que eu tinha. Muitos como é que fala? Encontros de business de pessoas do mundo. Para mim era mais esse lado corporativo e mais essa coisa de luxo. Eu nunca imaginei na minha cabeça, também nunca cheguei a estudar e pesquisar, que era um lugar para a família tão atrativo. Nossa, em relação a músicas e tal.